Ao término da Guerra da Coreia, 21 soldados dos Estados Unidos se recusaram a voltar para o seu país e optaram em ir para a China. E isso despertou a ideia de que haveria algum gênio maquiavélico chinês que teria realizado lavagem cerebral neles. Vamos saber um pouco mais sobre essa teoria da conspiração? Então deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva aí, vamos embora para o vídeo. Para a gente entender como surgiu essa ideia de que haveria um projeto de lavagem cerebral realizado pelos comunistas chineses, a gente precisa voltar para o século XIX e compreender como surgiu o mito do perigo amarelo. Após a Guerra do Ópio, as relações comerciais entre Inglaterra e China se aproximaram, a China se integrou mais com a Europa, com os Estados Unidos, com o restante do mundo, e com isso começou também toda uma onda de xenofobia contra os chineses. Começou-se a criar a ideia de que chineses seriam pessoas inferiores, seriam pessoas que teriam um senso ético e moral disfuncional, que seriam violentos, que seriam estupradores, que seriam ladrões, ou seja, havia todo um preconceito que foi criado em torno desse povo. Uma das formas de preconceito que surgiu foi através de uma figura que foi bastante presente dentro da cultura pop dos países ocidentais, que é a figura do gênio maligno chinês. O primeiro personagem dessa leva foi o Fu Manchu, que era um personagem de histórias de detetive que representa justamente um bandido que tem uma capacidade intelectual muito alta, que desenvolve muitas tecnologias e elabora planos malignos. Na esteira do Fu Manchu, muitos outros personagens foram criados, como por exemplo o Imperador Ming, que era o vilão do Flash Gordon, o Dr. No, que era inimigo do 007, o Dr. Zin, que era o vilão do Johnny Quest e diversos outros do tipo. Até mesmo a Marvel tem um personagem desses que é o Mandarim, que é o inimigo do Homem de Ferro. Ou seja, existia então essa ideia de um vilão, de uma figura genial, maléfica, e com a chegada do regime comunista na China em 1949, toda essa ideia então se desenvolveu ainda mais. Aí você teria uma figura genial, uma figura diabólica que estaria agindo a favor do comunismo contra os países do Ocidente. Logo após a tomada do poder na China pelos comunistas, começaram a surgir algumas teorias de que eles teriam uma tecnologia de lavagem cerebral, uma forma de você limpar a cabeça de uma pessoa e enfiar algum outro tipo de informação, de crenças e de comportamento. Era falado algo como uma série de técnicas que envolviam aí hipnose, alguma forma de sugestão, de comportamento que fosse estimulado, de forma a fazer com que a pessoa viesse a crer numa determinada ideia, numa determinada ideologia e que representasse algum comportamento. Houve alguns relatórios da CIA, de programas governamentais dos Estados Unidos, algumas pessoas que estariam na China e teriam conhecido como funcionava essa lavagem cerebral, mas o principal divulgador dessas ideias foi um jornalista estadunidense chamado Edward Hunter, que publicou um livro em 1951 que falava justamente sobre o testemunho dele de como funcionava essa lavagem cerebral. Essa obra é um tanto quanto questionável, porque o Edward Hunter possivelmente tinha correlações com a CIA, tinha correlações com órgãos do governo dos Estados Unidos, então existe uma certa ideia de que, na verdade, ele não estaria trazendo no seu livro relatos de situações que ele presenciou, de que ele testemunhou, e sim estava apenas propagando ideias anticomunistas no país, colocando que existia uma ameaça muito grande, através de lavagem cerebral, que poderia afetar os Estados Unidos. A gente precisa lembrar que nessa época, nos Estados Unidos,
existia toda uma campanha contra o comunismo. A gente tinha o macartismo sendo muito forte, havia a caça às bruxas de comunistas infiltrados dentro dos Estados Unidos, havia todo um clima de certa histeria contra o comunismo. Então, divulgar a ideia de que existia uma ameaça vinda do leste, do gênio maligno chinês, que poderia fazer as pessoas mudarem de mente e que poderia, por exemplo, fazer com que algum estadunidense sofresse uma lavagem cerebral, voltasse para os Estados Unidos e perpetrasse algum plano maléfico contra a sociedade dos Estados Unidos. Essa ideia foi tão forte que ela se converteu, inclusive, em um filme muito famoso, que é Sob o Domínio do Mal, que conta a história de soldados que voltaram da Guerra da Coreia do Norte, sofreram lavagem cerebral, estariam nos Estados Unidos justamente para elaborar um grande atentado contra a sociedade estadunidense. Dessa forma, o Edward Hunter conseguiu difundir essa ideia da lavagem cerebral. Muitos dizem que ele foi, na verdade, o autor desse termo. E naquela época de medo do comunismo, ele acabou fazendo muito sucesso. O livro chegou, inclusive, a ter mais de uma edição impressa. No começo ali da década de 1950, chegou a Guerra da Coreia, a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, e os Estados Unidos se envolveram nesse conflito, querendo justamente impedir a proliferação do comunismo pelo Extremo Oriente para tentar evitar a propagação do poderio chinês. Nessa guerra, mais de 4.000 soldados estadunidenses acabaram sendo capturados pela Coreia do Norte. Mais de 80% deles passaram mais de 3 anos presos pelos norte-coreanos. E quando a guerra acabou em 1953, quando foi realizado o armistício, o governo da Coreia do Norte libertou todos esses soldados. Porém, desses soldados, 21 optaram por ir para a China, não quiseram voltar para os Estados Unidos. E isso soou como uma confirmação prática de que aquela ideia de lavagem cerebral realmente funcionava. Criou-se e difundiu-se a ideia de que aqueles 21 soldados haviam sido vítimas dessa tecnologia maléfica de se fazer lavagem cerebral e mudar os pensamentos de uma pessoa. Diante de uma ameaça tão grave, o governo dos Estados Unidos precisou pensar em uma forma de se defender desse tipo de tecnologia. E isso se daria por duas formas. A primeira, por desenvolver o próprio Estados Unidos uma forma de se realizar lavagem cerebral e também criar uma forma de fazer com que os seus soldados, com que os seus agentes se tornassem invulneráveis, que tivessem uma forma de defesa contra a lavagem cerebral dos outros países. O programa para defender, para criar um sistema de defesa contra a lavagem cerebral é um processo de mudança comportamental, de fazer com que os soldados passassem por um processo de desenvolvimento, digamos assim, para se tornarem mais resistentes à tortura, para se tornarem resistentes à hipnose, para se tornarem resistentes, inclusive, à tortura psíquica, à tortura moral, a todo esse tipo de violência que poderia vir a acontecer. Já com relação ao desenvolvimento de uma técnica de lavagem cerebral, isso não chegou de fato a acontecer, não chegou-se a criar uma tecnologia dessa forma, mas todo o trabalho que foi realizado em prol disso acabou aprimorando as técnicas de interrogatório, de investigação, até mesmo de tortura praticados pelo governo dos Estados Unidos. Esse tipo de técnica ela é muito utilizada atualmente com relação a terroristas. Muitas das ideias, então, de interrogatório, de se tentar fazer uma lavagem cerebral, acabaram virando práticas nesses conflitos que os Estados Unidos têm contra grupos terroristas. Mas, afinal de contas, os 21 soldados que não voltaram para os Estados Unidos sofreram lavagem cerebral? Aconteceu que, algum tempo depois, um grupo de psicólogos fez uma investigação sobre o que teria acontecido com esses 21 soldados que fez eles mudar de ideia. E o que eles descobriram é que eles passaram por um longo processo de tortura física e psicológica, e isso acabou, de uma certa forma, condicionando o pensamento deles e fazendo com que eles não quisessem voltar
para os Estados Unidos. Pensava-se que se tratava de uma técnica revolucionária, de uma nova forma de você controlar a mente, mas na verdade se trata do contrário, algo que é muito antigo pela humanidade, que é a própria violência pura e simples. Desde milênios atrás, a humanidade utiliza a violência para subjugar o outro e para fazer o outro mudar, inclusive, as suas crenças. A gente pode pegar um caso muito clássico, que foi o da Inquisição católica, que através da violência conseguia converter as pessoas à sua crença. Ou seja, a ideia do gênio maligno chinês que poderia fazer lavagem cerebral, mudar comportamentos e embutir ideologias cabeça dentro, não passava de mera balela. Isso tudo se tratava apenas de uma técnica que a humanidade já conhecia há muito e muito tempo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.